Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Jesus, a qual escreveu o doutor Lucas. Vá até o capítulo de número 15 e vamos ler o versículo de número 7. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus pela sua vida, que está aí com a palavra, folhando. Mas pastor, tu está com o tablet. Irmão, já expliquei um monte de vezes já e não estou explicando mais. Por que nós usamos tablet? Você vê quanta anotação tem aqui, quanta mensagem tem aqui. Ia ter muito papel aqui, eu estou muito mais perdido. Mas eu tenho a minha Bíblia ali, tem mais umas 4 em casa. Fica na paz, porque eu também gosto de ler e leio a palavra de Deus. Vamos lá? Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Sente suas mãos para cá. Hoje está sendo orado bastante, hein? Hoje vocês vão sair daqui tudo crente. Estão orando bastante. Sente suas mãos para cá, ore pela minha vida. Jesus, nós queremos ouvir a Tua palavra agora. Fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos, mas aquilo que o Senhor sonda os pensamentos, os corações. Entregue, Senhor, a cada uma mensagem personalizada, para que cada um que aqui está saia com a certeza que ouviu a Tua voz. Amém e amém. Meus amados, nós vamos rápido aqui ouvir hoje uma mensagem e através dela aprender 4 grupos de pessoas que servem a Deus, para Deus, que buscam a Deus. 4 grupos de pessoas, e você precisa ou vai estar em um desses 4 grupos. Qual é que é o primeiro grupo? Os que se perdem sem conhecer o Deus, sem ter relacionamento, sem ter maturidade na fé. Qual é o segundo? Os que se perdem dentro da casa de Deus. Qual é o terceiro do grupo? Os que conhecem o Pai, Deus, e mesmo assim querem viver sem o Pai, sem Deus. E qual é o quarto grupo? E nesse nós devemos estar, o grupo dos filhos de Deus. Vamos falar desses grupos. Falando do primeiro, nós vamos ler, não precisa colocar para mim, nem vão. Capítulo 15 e versículo 7 que nós lemos, diz que a alegria no céu, e é por isso que nós fizemos aquela festa aqui quando alguém volta para Jesus, porque a Bíblia diz que há alegria no céu. Então, se há alegria do céu e nós já somos do céu, nós já temos que se alegrar desde aqui. Crente é alegre. Se você é aquele crente que, mas eu sou sério, pastor, meu jeito é assim, respeito, seja sério. Agora, se você é chato, carrancudo, que ninguém nem pode rir perto de você, não, crente é alegre. O que traz mais alegria do que você ter certeza que está salvo, que a eternidade você vai passar com Jesus no céu? Isso deixa qualquer coração alegre. Então, a alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. O porquê desse versículo? Esse versículo vai nos ligar naquele momento que Jesus está falando com os seus discípulos, e ele fala sobre as ovelhas. Ele fala que um pastor tem 100 ovelhas, e uma sai do rebanho, vai para fora, e ele deixa as 99 em segurança, cuidadas e bem cuidadas, e sai atrás daquela que se perdeu, daquela uma que se perdeu. Por quê? Porque a ovelha, eu não tenho muito tempo aqui, mas vou ser bem rápido para clarear para você. A ovelha é um animal indefeso, é um animal que precisa de muito cuidado, é um animal que, se não for podado, o próprio
peso da lã, quando molhado, quando sujo, vai trazer vários problemas. A ovelha precisa ser muito bem cuidada na região da boca, do nariz, porque senão vem bicho e traz doença para ela. Então, a ovelha é totalmente dependente do pastor. E é por isso que ela se perde. Por ela ser totalmente dependente, quando ela pega qualquer caminho, quando ela é atraída por qualquer outra coisa, ela não sabe voltar, ela não tem conhecimento, ela não teve uma maturidade para entender que ela precisava estar perto do pastor. E por isso que é a ovelha. Então Jesus diz que é melhor e é alegria no céu por um pecador que se arrepende, por essa ovelha que saiu, e o pastor foi lá buscar ela e trouxe ela, e ela se arrependeu de ter saído e está ali junto, e agora tem 100. Qual é que é a cereja do bolo aqui? Por quê? Porque muitas pessoas, Cláudio, pensam que aqueles que saem lá fora, aqueles que estavam um dia aqui no reino e agora estão lá, nós temos a obrigação, e de alguma forma nós temos, mas vocês vão entender onde eu quero chegar, de estar lá atrás deles dizendo: vem, o teu lugar é aqui, o teu lugar é junto com as 99, pegar pelo braço, botar no chão, amarrar o braço e os pés, botar aqui, trazer, não, vem que o teu lugar é aqui com as 99. Nós temos que entender que isso acontece com ovelha. Por quê? Porque o pastor chega lá perto da ovelha, da uma que se perdeu, e ela está lá, quando vê o pastor, ela diz: graças a Deus, veio atrás de mim. Eu quero ser cuidada, eu quero estar lá com as 99. O porquê que eu saí de lá? É alguém que precisa ser cuidado, mas está lá fora. Mas daí você vai atrás de umas ovelhas, Moisés. Daí a igreja que vai evangelizar e encontra umas ovelhas lá, que quando você chega, ovelha, tem 99 lá te esperando. Eu não quero mais saber de igreja. Por mim pode ir tudo para o inferno. Pastor, eu não quero ver na frente. E daí, não, eu te amo, eu quero te trazer para as 99. Você pega no colo, leva um queixo aqui, ó, leva uma patada no queixo aqui, e já começa a sangrar, e você quer, não, mas eu tenho que levar, porque eu sou obrigado a levar. E ela começa a se espernear, e ela quer fugir do pastor. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Ei, quem sabe você está aqui dentro e tem culpado a igreja do Senhor de não ter ido atrás de você, de não ter cuidado atrás de você. Mas será que essa preocupação que você tem, esse fardo que você coloca em cima dos pastores da igreja, aqueles que foram te buscar lá, tu tratou como? Aqueles que falaram: Jesus te ama, estamos te esperando lá, vamos lá fazer uma visita. Qual foi a tua reação? De ovelha ou de bode? Porque se a reação foi de bode, você não pode cobrar o resultado da igreja que devia ter tratado como ovelha. Aleluia, glória a Deus. Está difícil, vai piorar um pouquinho mais para frente, mas uma coisa nós temos que entender: como nós queremos ser tratados, o resultado da ação que nós colocamos em prática, nós devemos entender como nós queremos ser cuidados. Como nós? Quer ser cuidado como ovelha? Quer ter um pastor que se preocupa contigo? Seja ovelha. É culto de ceia, é culto de aprender a ser ovelha. Seja ovelha quando alguém se preocupar contigo, dizendo: como é que tu está? Como é que tu está? Eu quero orar por ti, eu te senti falta lá na igreja, olha, não apareceu mais, vamos lá, a igreja te ama, os irmãos estão sentindo falta de ti. Lembre-se, se você quer ter o resultado de um pastor que cuida de ovelha, você precisa ser ovelha. Amém? Versículo 8, aqui fala das 99, agora nós vamos falar das dracmas. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la? Aqui, e todas essas parábolas, Vitinho, Jesus está explicando como funciona o reino do céu. Isso aqui não é da cabeça do pastor Rafael. Isso aqui é Jesus explicando como funciona o reino do céu. Por quê? Porque eu posso aqui trazer outras aplicações, trazer aqui uma outra visão, de colocar um mel na chupeta e deixar tudo saboroso, mas não tem nada a ver com o reino de Jesus.
Tem nada a ver. Isso aqui, São Ramon, é Jesus dizendo, o reino do Pai funciona assim. Tinha uma mulher, tinha 10 dracmas, perdeu uma. E o que ela fez? Varreu a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Aqui vai falar do segundo grupo. O grupo de quem se perde dentro de casa. O grupo de alguém que até vem para a igreja, se veste como crente, diz que congrega na Petros, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Lembrei do louvor do Lázaro. E está tudo certo, está tudo crente. Mas está perdido, lá no coração sabe que está perdido. Lá no coração sabe que não consegue mais vencer os vícios. Lá no coração sabe que se perguntar se está salvo, estou firme com Jesus. Mais ou menos, estou naquele jeito. Sabe que está perdido, mas está tudo certo porque eu estou dentro da casa. Eu vou no culto de Santa Ceia, eu digo que eu tenho uma igreja, mas está perdido. Eu tenho uma palavra do Pai para o teu coração. Não continue perdido. Ainda dentro da casa, você tem chance de ser encontrado por Ele. E há também uma festa no céu, esperando por você. Quantos testemunhos nós conhecemos de dracmas que estavam perdidas dentro de casa. E não se deixaram ser achadas. E cada vez iam se escondendo mais, e tinha alguém procurando, e a palavra é pregada, e a palavra é colocado luz sobre o problema, sobre a dificuldade, mas vai se esquivando, vem alguém aconselhar, vem no culto de casais e é falado, vem em uma reunião de homens e é falado, mas vai se esquivando, tem sempre alguém procurando, porque a palavra é luz, e ela que procura tudo, mas eu prefiro me esconder, até ao ponto de não suportar mais ficar dentro da casa e querer estar lá fora. Eu tenho uma palavra do céu para corações aqui essa noite. Olha, deixe ser achado dentro da casa, porque depois que sai, o bicho pega. Depois que você sai, é muito mais difícil. Quantas pessoas você conhece, você encontra chorando, dizendo, eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero estar lá de novo, eu preciso estar lá, e não consegue, e você ainda, em vez de ajudar a colocar o seu coração, no coração da pessoa, que isso é misericórdia, você diz assim, quer nada, porque se quisesse, estava lá domingo, quer nada, te convidei, por que não foi? Quantas mulheres eu passava aqui e te pegava? Não foi, porque não quis. Não fale isso. Você não sabe o que o inferno faz para uma pessoa que tem uma chamada, que tem um projeto, para ele não estar aqui, porque o inferno sabe que se ele estiver, se ela estiver aqui, ele pode ser achado, ela pode ser achada. E agora? No versículo 11, mais uma parábola, e vamos descobrir mais um grupo. Qual é que é? E Jesus continuou, o homem tinha 2 filhos, o mais novo reivindicou do seu pai, pai, dá-me a parte da herança, a que tenho direito, e consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Aqui é a parábola do filho pródigo, aquele vídeo, você que chegou cedo, viu aqui no telão, no início. E essa passagem é muito conhecida, mas eu vou pregar como... Tem alguém, eu sei que tem alguém que não conhece. Então você que conhece, respeite alguém que não conhece, precisa conhecer essa mensagem. Um pai tinha 2 filhos. E um dos filhos, o mais jovem, chega para o pai e diz assim, pai, me dá a minha parte da herança. Dá tudo que me pertence, que eu vou viver como eu quero. E o pai o que fez? Repartiu. Deu a parte dele e diz, quer viver como você quer? Então, viva, quer viver? O problema aqui, problema para muitos, é que nós não podemos esquecer que Jesus aqui está nos apresentando o reino de Deus. Então, se o Pai aqui é Deus e o Filho somos nós, significa que quando nós falamos com Deus dizendo, Deus, dá a minha parte, da minha vida cuido eu, meu corpo, minhas regras, eu faço, eu aconteço, deixa para mim, deixa comigo, eu não vou mais te servir. Esse negócio de ser crente, esse negócio de estar na palavra, que tem que fazer o que a palavra, tem que perdoar, tem que amar, e não, eu não quero mais nada disso, a minha herança, a minha vida, dá para mim que eu vou viver como eu quiser. E Deus olha lá do céu e diz, tu quer viver? Tu quer a tua herança?
Tu não quer a vida que eu tenho para ti. Tu não quer o projeto, os planos, tudo que eu tenho para ti, tu não quer. Tu quer a tua herança, tu quer a tua vida para fazer o que tu quiser. E Deus vai olhar lá de cima e dizer, vai. Hashtag tu tá livre. Livre para te fazer o que tu quiser. E nós não pensamos muito nisso. Porque nós aprendemos e a igreja prega o amor, tem alguém querendo parar, o irmão vai lá e diz, não, não para não, eu te ajudo, continua aqui, eu vou orar por ti, eu vou te abraçar. E a igreja, nós como os membros, nós amamos uns aos outros e cuidamos uns dos outros. Mas o Pai, Deus que está no céu, Ele vai deixar você embora. Ele vai deixar você desviar. Ele vai deixar você viver e fazer com a sua vida aquilo que você quiser. Ele vai deixar. E sabe por que Ele deixa? Porque se Ele não deixar, Ele vai estar colocando na mesma balança, na mesma birrinha nossa, na mesma vontadinha nossa de não viver mais aquilo que Deus quer. Ele vai estar colocando no outro lado a morte do seu único filho na cruz. Por quê? Porque a morte de Cristo na cruz, sem ela nós não tínhamos mais ligação ao Pai, nós não éramos filho. Então quando nós dissemos, Senhor, eu não quero te servir, se Ele pegar e dizer, não, mas eu te amo, vem cá, tu não vai sair, Jesus vai estar lá dizendo, tá, e eu morri por quem? Para o Senhor ter os seus preferidos? Para o Senhor não deixar ninguém sair? Não vai dar certo, gente. Então todas as vezes, por quê? Porque a gente se entristece, nós nos enfraquecemos. Dá vontade de parar às vezes? É claro que dá. E dá para todo mundo. Quando você olha algum irmão assim, ó, mas aquele irmão lá é um gigante na fé. Ora mais por ele. Por quê? Porque quanto mais ele está crescendo na fé, mais os infernos vão lutar para destruir ele. Agora, não barganhe com Deus. Não faça, não coloque numa régua, achando que você vai chamar a atenção de Deus, que Ele vai te dar o presentinho que você quer, senão eu vou embora. Não, se você quiser ir embora, Ele vai deixar você sair. E tem mais uma das grandes responsabilidades de quem sai, qual é que é? É dar conta da herança que leva. Porque a nossa vida em Deus, a nossa vida com Jesus, nós temos graça, nós temos misericórdia, e tudo isso foi comprado lá na cruz, com a morte de Cristo. Agora, quando nós pegamos a nossa vida e vamos decidir fazer com ela aquilo que nós queremos, todas as consequências são nossas, todos os resultados nós vamos ter que dar conta. E é por isso que o bicho pega, é por isso que o bicho pega. É por isso que fica mais difícil. Então a pergunta dessa noite para muitos aqui, ou para todos aqui é, a herança foi dada para nós. O que nós estamos fazendo com essa herança que Deus nos deu? Nós temos valorizado diante de Cristo, que a nossa vida nós não queremos. Quem aqui quer viver? Quem aqui quer tomar a decisão de dizer, da minha vida eu faço o que eu quero? Não, irmão. Diante de Jesus, depois de aceitar Jesus, nós nascemos de novo. Agora não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim e agora a vida dele está em mim, eu tenho vida, eu tenho escolha, eu posso fazer o que eu quero? Não posso mais. Agora eu vivo para Ele, eu vivo por Ele. Esta é a herança dele, é uma das heranças que nós temos. E o que nós temos feito com essa herança? O que nós temos feito com a nossa vida? O que nós temos feito com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo? Com o que nós temos alimentado a nossa mente? Com o que nós temos alimentado os nossos olhos? Com o que nós temos alimentado os nossos ouvidos? Tudo isso reflete de como nós estamos administrando a herança que o Senhor nos deu. No versículo 13, não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para uma terra distante, e lá esbanjou todos os bens, vivendo de uma forma irresponsável. Nota aqui que se não se passou muito tempo, ele teve tempo de mudar de ideia. E a misericórdia de Deus para as nossas vidas é sempre dar esse tempo de mudar de ideia. Ele sempre dá um tempo, irmão. Sempre quando você escutar o testemunho de alguém que
do nada não quis mais Jesus, do nada mais foi viver o mundão, foi viver aquilo que ele queria. Você vai escutar e você pode perguntar, mas você não teve tempo de se arrepender? Você não teve tempo? Se ele for bem sincero e honesto, ele vai dizer que teve pessoas que foram usadas por Deus, teve pessoas que abraçaram dizendo, não sai, olha o que tu vai fazer com a tua vida, olha o que tu vai fazer com a tua família, não faz isso. Sempre tem um tempo, mas esse jovem deixou passar esse tempo e mesmo assim decidiu sair. E depois que ele saiu, o que ele fez, Guilherme? Ele foi para a terra distante. Ele foi para longe da casa do pai. E sabe por que acontece isso, rei? Sabe por que todas as vezes que nós não queremos viver na presença de Deus, nós vamos para mais longe possível? Porque nós queremos viver aquilo que nós quiser. Nós queremos é tocar o terror mesmo. É se eu não podia beber agora. É que se eu não podia fazer agora. É que se eu não podia pecar agora, eu vou arrebentar. E isso vai fazendo você ficar cada vez mais longe. Você quer ficar cada vez mais daquilo que é luz. Você quer ficar cada vez mais longe da palavra de Deus, que mostra os nossos erros. E o que ele fez? Esbanjou todos os seus bens, vivendo de uma forma irresponsável. Sabe qual é o engano de muito crente, irmão? É achar que vai desviar. Mas eu vou desviar, mas eu vou ficar, alto padrão. Vou continuar me preocupando para não mentir, não vou beber, vou cuidar com as minhas amizades. Eu não vou mais na igreja, não quero mais Jesus. Mas não vou. Para quê? Aquela pessoa que eu era? Não, nunca mais volto. É o diabo te enganando. Porque nós, longe da presença de Deus, vivendo a nossa vida, alimentando a nossa carne, nós vamos fazer tudo o que o diabo gosta. E foi isso que esse jovem fez. Gastou tudo, jogou, foi fazer tudo o que a carne dele queria, foi fazer tudo aquilo que na casa do pai não podia. E aqui, irmãos, presta atenção nisso, os jovens, presta atenção, os jovens aqui, os adolescentes, por favor, se você quer ter uma vida diferente da maioria, presta atenção nisso aqui. Quando você faz tudo aquilo que a carne pede, vem na sua mente dizendo, agora eu tenho prazer, e agora eu não estou mais debaixo de um jugo, agora eu não estou mais debaixo de regras. Porque para muitos, estar vivendo de acordo da palavra, estar vivendo na presença de Deus, é ter regras, é dizer, não pode isso, não pode aquilo, não pode nada, ser crente não pode nada, é só não. E quando você vive, fazendo tudo que você quer, o resultado de você viver fazendo tudo que você quer, quando você começa a colher esses resultados, você vai lembrar o porquê do não, o porquê que na casa do pai não podia, o porquê que o pai pedia dizendo, não faz isso não é bom para ti, eu te amo, eu não quero você vivendo o resultado das suas escolhas. É isso que Deus quer para nós, é isso, é um pai. Quem aqui já deu martelada no dedo? Quem aqui já deu martelada no dedo? Vamos lá, eu tenho a certeza que quando você estava com o martelo, o pai, a mãe, alguém responsável passou e falou para você, vai dar uma martelada no dedo, larga esse martelo, e falou uma vez, e falou 3 vezes, larga esse martelo, e daí nós, criança, não, capaz, aqui ó, bom de mira, vou até deixar o dedo perto do prego, para mostrar que eu não vou no dedo. Arrochava o pior que do dedo, é que arrochava, denunciava, não tinha nem como você sentir a dor e esconder e depois chegar perto e dizer, está tudo certo, o dedo denunciava e alguém olhava e falava, eu não falei que ia, irmãos, usei isso para nós entender, aquilo que o pai nos ensina dentro da sua casa, não são regras, porque ele não nos ama e diz, não faz isso.
não faz aquilo, não. É o amor dele ali, dizendo, o resultado, se você fizer isso que eu estou te pedindo, é muito terrível. Você vai sofrer muito. Você vai gastar esse dinheiro, a sua herança, você vai gastar tudo. Você vai viver como você quer, mas o resultado disso é terrível. E eu não quero isso para você. No versículo 14, a Bíblia vai nos dizer que após haver gasto tudo o que possuía, este jovem que pegou a herança, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. E ele começou a passar muitas necessidades. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. E ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vargens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Tu acha que era isso que o pai queria? Tu acha que era isso que o pai queria para o filho? E aqui muitos bugos dizendo que, mas por que o pai deixou, se sabia que ele ia terminar assim? Por que o pai deixou? Irmãos, você quer discutir com Deus? Você quer discutir com a vontade de Deus? Ele decide que é assim, e vai ser assim. Não adianta nós discutir, é a soberania dele. E esse jovem agora, depois que gastou tudo e agora está só, porque neste mundo nós somos assim. Você tem companhia, você tem amigos, aquele grupinho que te quer bem, que manda zap dizendo, e daí, qual é a de agora? Como é que vai ser agora? A hora que você está sozinho, sem dinheiro, sem nome, você vai ficar sozinho. Vão te abandonar. E eles vão procurar outro que saiu da casa do pai, eles vão procurar outro que tem para oferecer para eles e vão deixar sozinho. É isso que acontece. E agora ele, para não morrer de fome, ele tem que trabalhar. Ele precisa achar um emprego. E ele vai até uma fazenda e não tinha muita coisa para fazer a não ser alimentar porcos. Uma das piores profissões até hoje. Até hoje é uma das piores profissão, mas é o que tinha para ele sobreviver. E a Bíblia vai dizer que quando ele estava lá se alimentando aquela comida de porcos, ele não come, mas tem vontade de comer. Você imagina a situação de uma pessoa chegar na miséria a ponto de desejar comer aquilo que o porco está comendo? Você imagina? E daí aqui, quando, pastor Rodrigo, eu estudava essa passagem, essa parte, eu comecei a me questionar, por quê? Porque se nós trazer para a nossa realidade, nós vamos ver que tem muitas pessoas que decidem viver como querem, e que eles vão ao longo do tempo, mas sabem administrar, sabem fazer bons negócios, têm bons amigos, têm boas conexões, e eles não terminam alimentando porcos. Eles não terminam num pior serviço. Eles não terminam numa situação miserável. Aparentemente, eles estão bem. Mas dentro, mas a alma está podre. Está alimentando porcos. É por isso que nós temos a experiência como pastores, de chegar para alguém que às vezes até engana nós mesmos. A gente acha que está bem. E quando começa a conversar, começa a chorar e joga tudo para fora. E você vê que lá dentro está um chiqueiro. E você vê que lá dentro a coisa está feia. Quem sabe alguém passava na frente daquela fazenda e olhava e dizendo, olha, fulano saiu da casa do pai e está aí, ó. Uma fazenda, está bem. Porque à frente da fazenda parecia que ele estava bem. Mas quem realmente conhecia a situação dele, sabia que ele estava alimentando porcos. Essa vai doer, mas é pelo Espírito Santo, então, recebe aí. Quem sabe você entrou aqui esta noite, e olham para você e dizem que está tudo bem, está tudo certo, mas você sabe como está aí dentro, você sabe do que a sua alma tem se alimentado, você sabe que você chegou no fundo do poço, e daí
só a casa do Pai sobrou para você. Ei, o Espírito Santo está falando com o coração aqui esta noite. O Espírito Santo está falando com corações aqui esta noite. No versículo 17, diz assim: foi quando? O que ele fez? Caindo em si, falou consigo mesmo. Você já fez isso? Você já falou consigo mesmo? Quem conversa consigo mesmo aqui é normal, você não é louco não, pode ficar tranquilo. É normal conversar consigo mesmo. Ele caiu em si, conversou consigo mesmo e pensou ou falou: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar-lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha só o que o diabo faz com aqueles que abandonam o pai. Ele saiu da casa e ele tinha certeza que era filho, ele tinha tanta certeza que ele pediu a herança e ele viu o pai da herança, mas agora longe, vivendo como ele quer. Agora ele pensa: eu vou voltar e ser um escravo, eu vou voltar e ser um servo. Olha só o que o diabo faz com a cabeça, olha só o que o diabo faz com as nossas... Você que era usado por Deus, você que tem promessa, você que tem chamado, você que Deus já falou e você entendeu claramente que ia ser usado por Deus, que Deus ia restaurar a tua família, que Deus tinha uma grande obra na tua vida, e quando você ouviu isso da parte de Deus, você tinha certeza que ia acontecer, você tinha certeza que ia viver em Deus e isso, mas você ficou longe da casa do Pai, você ficou longe da palavra, você ficou longe do Espírito Santo, e agora longe, quando você lembra da casa do Pai, você pensa assim: se eu pudesse voltar, não precisava nem cantar, não precisava nem viver aquilo que o Pai tinha para mim, não, eu só queria estar lá, só queria sobreviver, eu só queria ter um descanso para a alma, eu só queria dormir, descansar e dizer: Jesus, eu te amo e eu estou salvo em ti. Eu só queria isso, só isso já estava bom. Mas a palavra diz que aquele que cai em si e quer voltar para a casa do Pai, você não somente vai viver isso, mas todas as promessas, tudo aquilo que Ele prometeu ainda está em pé para você. O diabo joga seta, o diabo coloca na tua mente dizendo que você não vai mais viver, você não é filho, mas esta noite o Espírito Santo está aqui dizendo: você é filho e você vai viver tudo aquilo que o Pai prometeu. Nós vamos entender que para ele ter a força, para ele conseguir pegar o caminho de volta para a casa do Pai, ele precisa tomar uma decisão muito importante. Qual é que é? Cair em si. O que era esse cair em si? É você realmente entender que quando você lutou com as suas forças, você chegou na situação que você está. Quando você não quis ouvir a palavra de Deus e praticar aquilo que Deus queria para a tua vida, você chegou aonde você está. Quando você viveu na sua vida dissolutamente dizendo: eu faço o que eu quero, você chegou aonde você está. Isso é cair em si, é você reconhecer que você não é nada. É você reconhecer que você não é nada. Isso é cair em si. Por quê? Porque somente depois dessa decisão você consegue ter força de olhar o caminho e dizer: eu vou voltar para a casa do Pai. Porque se você não reconhecer que você é um miserável, que você é um pecador, você não cai em si, quando você começa a voltar, o diabo vem na tua mente dizer: mas não é tudo isso não, não é assim não, daqui a pouco vai melhorar, daqui a pouco você não vai mais apacentar porco, daqui a pouco já vem um servicinho melhor aí, fica aí longe do Pai, olha, tem um lado bom também. Mas se você cai em si e você descobre o quão miserável você é, quando você começa a caminhar de volta para a casa do Pai, não tem palavra do diabo que faz você parar, porque você já reconheceu que você precisa do Pai. Ele cai em si
e começa a voltar. O Ministério do Louvor pode se preparar, por favor. Ele cai em si e começa a retornar. No versículo 20 vai dizer: e logo, em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Quem? O jovem. Vinha caminhando, ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Olha aqui o amor que muitos abrem mão. Nós entendemos aqui, eu posso aplicar, o texto me dá liberdade, de que se o pai estava de longe vendo o filho voltar, é sinal que o pai esperava pelo filho. Se o pai Moisés estava olhando e viu de longe o filho vindo, o pai, quem sabe todos os dias, ia na área, ia no portão, quando que o meu filho vai voltar? Mas aqui eu acredito que só o pai via, mas o filho não estava vendo. O filho não estava vendo o que esperava. Na cabeça do filho, ele estava voltando para a casa do pai e dizendo: você é um escravo, eu vou ser um servo, mas tá bom, olha a vida que eu tinha. Isso para mim está maravilhoso. Mas enquanto ele estava com isso na cabeça, eu vou ser um escravo, eu vou ser um servo, o pai de longe olhava e dizendo: o meu filho está voltando, e eu tenho para ele tudo que é dele. Tudo que é seu, o pai ainda tem para ti. O filho chega, o pai o abraça, o pai o beija. Isso é amor. Isso é amor. E depois, o filho tinha decorado o que ele ia falar para o pai. Lembra? Eu quero ser um escravo, eu quero ser um servo, só isso para mim tá bom. Mas agora, depois que ele viu a atitude do pai, está esperando ele, agora ele não fala mais aquilo que ele tinha ensaiado para falar. Agora ele muda o texto. Ele fala assim: pai, pequei contra o céu e contra ti. Atitude de quem cai em si. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Atitude de quem cai em si. Agora ele já está vendo que não vai ser um escravo, Moisés. Agora ele já está vendo que ele não simplesmente vai ser um servo. Agora ele já está vendo a possibilidade de ser filho. Agora ele já começou a ver a possibilidade de ser filho. Opa, agora eu tenho esperança. Ei, você que entrou aqui sem esperança, você que entrou aqui sem esperança, você que entrou aqui com a certeza e dizendo: a minha vida não vai mais dar nada. Tudo que eu projetava viver em Deus, tudo que Deus tinha para mim, acabou. Não vou mais viver nada. Há esperança para aquele que correm para o colo do Pai. Há esperança. No versículo 22. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com distinção, põe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei um novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Pode se colocar sobre os pés. Aleluia. A palavra desta noite tem endereço. A palavra desta noite tem endereço. Quem sabe você entrou aqui esta noite dizendo: eu não sou merecedor, eu não mereço esta graça, esse amor, essa misericórdia, eu não mereço. Mas a palavra de Deus diz: tem um anel, tem vestes novas, tem um novilho para ser morto, para comemorar a tua volta. Pastor, o culto de ceia e uma mensagem evangelística? É isso.
Porque tem pessoas que entraram aqui essa noite, estão desacreditadas, estão sem esperança, muitas pensando em parar, pensando em sair da casa do Pai. Mas esta noite, pode deixar mutado, não abro mais, deixa só o teclado. Mas esta noite, olha só, tem sandálias, tem um anel de autoridade te esperando, e tem roupa nova te esperando. O porquê roupa nova? Porque imagina como este jovem chegou em casa, sujo, cheirando mal, machucado da estrada. Mas ele pensou, chegando assim, eu só consigo ser na casa do pai um escravo. Mas isso é o diabo que tinha botado na cabeça dele, porque o pai esperava eles com uma veste nova. Ele chegou sem autoridade nenhuma, porque é assim que fica quem decide viver como quer. Ele diz, eu vou fazer isso e vai acontecer isso. Ele faz e não acontece nada, se arrebenta todinho. Ele chega sem autoridade nenhuma. Então chega lá com a orelhinha murcha, dizendo, eu quero ser só um escravo. Mas o pai vem com o anel e diz, por intermédio da minha palavra, por intermédio do meu Espírito Santo, eu te dou autoridade novamente. Chega com os pés feridos, machucado. E quem tem o pé machucado chora muito, porque todas as vezes que pisa dói, todas as vezes que se movimenta, o sofrimento chega junto. Mas na casa do Pai, para esses ferimentos, para essas machucaduras dos seus pés que o mundo causou, tem uma sandália, e essa sandália vai curar, essa sandália vai fazer com que esses machucados venham virar cicatrizes. O novilho foi morto, um cordeiro foi morto, e tudo isso aponta para Jesus, porque Ele foi morto para nos dar vida, e vida em abundância. Oh Espírito Santo, eu quero orar por você, eu quero orar por você, que essa mensagem tocou o teu coração. Eu quero orar por você que tem coragem de cair em si. Eu quero orar por você que tem coragem de reconhecer